A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Sérgio Siqueira, em mais um podcast Revelare. E hoje muito especial, né? 31 de dezembro, último podcast de 2025, no último dia de 2025, e estamos aqui, como temos o costume de fazê-lo, né? Voltado à palavra de Deus. O nosso objetivo, o propósito do podcast Revelare é trazer uma palavra de Deus, revelar a palavra de Deus ao seu coração. E não é diferente neste dia, né? Dia 31, último dia do ano, é tempo de nós fazermos aquela reflexão, de pensarmos como foi 2025 e automaticamente projetarmos 2026, como será um ano de tantas coisas previstas para acontecer, né? Tem tantas coisas que estão para acontecer em 2026, mas e nós, pessoalmente, como estamos, o que nós projetamos, como nós estamos, como chegamos até aqui? Então, o intuito de hoje, teologicamente falando, biblicamente falando, é conversarmos sobre um meio pela qual a palavra de Deus vai te motivar para 2026. Como projetar, como conquistar, o que fazer, como eu posso me comportar para alcançar os sonhos e as frustrações, aquilo que eu pensei, que eu projetei, não conquistei, não aconteceu, como lidar com as frustrações, como lidar com isto, aquilo que eu não consegui, aquilo que eu não projetei, a procrastinação que tanto me parou, como agir. Então hoje nós estamos com essa proposta de trazer para você uma palavra, a todos os nossos ouvintes, uma palavra que te motive. Então venha conosco, você que não é inscrito ainda se inscreva, você que já é inscrito, nosso muito obrigado, deixo aqui a minha cumprimentação a todos os nossos familiares, minha esposa, meus filhos, todos da igreja, ali do seminário, Deus abençoe a todos vocês, vamos juntos, vamos nessa conquista. E para isto, para esse bate-papo bíblico, teológico, está comigo aqui o evangelista Lucas, membro da igreja que pastoreio e também professor do CETAB, seminário que sou diretor, pela graça de Deus. Quero fazer registro, estaria também o evangelista Renato, que é o nosso professor, que esteve conosco semana passada, né, na véspera do Natal, mas não foi possível estar. Mas Lucas está aqui. Lucas, sua saudação, sua palavra inicial aí para nós começarmos esse bate-papo. Pai do Senhor, pastor, Amém. Uma bênção estar aqui mais uma vez. É um privilégio muito grande. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Também mandar uma saudação para toda a nossa igreja, toda a nossa família também, minhas irmãs, minha mãe. Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. E um feliz ano novo, né? Verdade. Que 2026 possa ser um ano de muita vitória, muita bênção. E você que nos acompanha aí pelas redes, pelo YouTube, pelo Instagram, pela página do nosso pastor Sérgio Siqueira, quero desejar a vocês um feliz 2026 e que esse ano, se já teve muito conteúdo, 2026 vai ser um ano de mais conteúdo ainda. Se prepara que vai bombar em nome de Jesus. Eita glória! Podcast Revelare, revelando a palavra de Deus. Então, amados, para este início de conversa bíblica para 2026, Lucas, eu quero ler um texto, ainda que não usando a teologia do texto, não usando a doutrina do texto, mas apenas a proposta que quero colocar do que a palavra, o texto em si diz. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero propor aqui, o que eu quero conversar aqui? Paulo fala sobre aquilo que ficou para trás e prosseguir para o que está na frente, que é o alvo. O que eu já, de antemão, quero trazer para os nossos ouvintes e jogar para você, para a gente bater um papo sobre isso. Tem coisas que precisam ficar para trás. 2025 já passou. Estamos no último dia, hoje é 31, daqui a pouco é virada do ano, vem 2026. Eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter uma proposta. Deixando que para trás fica, ou seja, aquilo que
parece que foi frustrante, aquilo que eu projetei, não conquistei. Aí o que eu preciso? Primeiro ponto, aprender com o passado, aprender com o que ficou, aonde eu errei, aonde eu posso acertar, onde eu posso melhorar, o que eu projetei, como projetei, para que projetei, e ter dentro disso um alvo para o meu 2026, o meu amanhã. Então, esse alvo é aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu vou trabalhar para conquistar. Então, dentro dessa ótica aí, passado, 2025 passou, 2026 futuro, um alvo, uma proposta. Como a gente pode trabalhar isso? O que você, na sua fala inicial, a gente pode trabalhar isso para os nossos ouvintes? Então, pastor, eu quero partir da primícia, assim vai até parecer que é uma suposição, mas não. Deus trabalha conosco de duas formas. Eu creio que Deus trabalha conosco de duas formas. Primeiro, ele nos dá um todo e nós temos um alvo. Sim. Nós já temos o conhecimento daquilo que Deus nos deu, Deus nos orientou, e nós vamos seguir esse alvo, nós vamos persistir em cima desse alvo, em cima dessa promessa. Segundo, Deus não nos dá um todo. Deus nos dá indícios do que nós vamos fazer, mas sem revelar o todo. Eu quero fazer menção a José, né, lá em Gênesis capítulo 37, versículo de número 5, que diz assim, ó: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no sonho, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Então, aqui a gente está vendo que José, ele tem um propósito, né? Mas Deus não está dando a ele o todo do que ele vai passar, do que ele vai executar lá na frente como governador no Egito. A gente vai ver, vamos usar a palavra, vamos dizer que está no poço. No poço, depois como escravo, depois na casa de Potifar, a perseguição dele na casa de Potifar pela mulher de Potifar, depois a prisão, e tudo isso o Senhor honrando sempre José. Então ele vai permanecer, ele vai ter um projeto, ele vai ter uma execução desse projeto, só que sem Deus revelar a ele esse todo. Mas a diferença está, ele permaneceu, mesmo passando por tudo isso que ele passou, por todas as crises, todos os problemas existenciais que ele passou dentro da família, ele permaneceu, ele insistiu, ele não desistiu daquilo que o Senhor tinha para ele. Então, eu quero pensar um pouco nisso da seguinte forma. Você citou a visão de um todo, né? Mas quando eu olho para José, versículo ainda, capítulo 37, aí no capítulo 37, versículo de número 3, Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe túnica de várias cores. A minha versão é várias cores, não sei a sua aí se também mantém várias cores, né? O versículo de número 3, do 37:3. Algumas falam manga comprida. Manga comprida. Manga comprida a sua, né? Então, por quê? A palavra no hebraico, manga comprida e várias cores, a conjunção das consoantes ali são as mesmas. Aí, o que eu preciso? Ir para a cultura, a etimologia. Qual a cultura da época? Manga comprida é para administradores, manga curta para os trabalhadores braçais. Então, isso implica que quem está investindo em José? Jacó. Quem está vestindo José como esse administrador? Por quê? José chega, vamos lembrar, José chega na casa de Potifar. Ele chega como um escravo. Um escravo. Só que ele passa a governar a casa. Ele foi preso no calabouço. Ele é um prisioneiro, tido como um tarado, filho. Vamos botar para a linguagem de hoje. Você é tarado. Esse cara aí tentou agarrar a mulher de Potifar.
Só que quando ele chegou lá, a qualidade dele como administrador, o que a Bíblia diz? Ele passa a administrar o calabouço. Ele passa a administrar a prisão. Então, aonde ele aprendeu essa administração? Na casa do seu pai. A ideia que eu quis dizer aqui é porque, assim, Abraão, ele vai ter um todo do que Deus vai revelar a ele. Ele está seguindo um projeto, está seguindo uma promessa. Sim. Isaac, ele vai ter também essa oportunidade de ter um todo da promessa. Jacó também. Os três vão ouvir a voz de Deus. José não. José não vai ter essa ideia de ouvir a voz de Deus, a não ser em sonho. Mas ele não vai ouvir a voz de Deus pessoalmente, como Abraão, como seu bisavô ouviu, como seu avô ouviu, como seu pai ouviu Deus falar com eles pessoalmente. Eles não, eles vão estar... Ele não, ele vai estar numa percepção de ter um sonho, e ele está nesse sonho, mas sem saber o que vai vir no futuro para ele. Então aí entra o que o senhor está dizendo. Isso aí, porque vamos pensar o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó, maravilha, receberam as revelações. E eu falo sobre isso. Abraão de um nível top, Isaac, misericórdia, porque às vezes eu olho, se dependesse de Isaac, a promessa tinha de empurrá-lo, filho. Se dependesse de Isaac, a bênção de Abraão tinha de empurrá-lo, porque Isaac abençoaria Esaú. E Deus tinha reprovado Esaú. A Bíblia toda fala isso. Deus reprova Esaú. Desde o ventre, Deus escolhe o menor e reprova o maior. O maior nasceu primeiro, Esaú. Segundo, nasce Jacó, agarrado no calcanhar. Aí, o que o texto diz? Os teólogos de hoje em dia massacram o coitado do Jacó. Rapaz, e a própria Bíblia, o texto no original, Jacó é íntegro, reto, é a mesma qualificação dada a Noé. Só que agora, por eu ter uma teologia por trás do texto, eles colocam como enganador, trapaceiro, né? Usurpador. Aí o que nós temos nessa palavra no Gênesis? Aí usa a palavra como simples, pacato. Porque como que eu vou colocar que o cara é reto se toda a teologia diz que ele é trapaceiro e usurpador? Então, dentro dessa ideia, eles recebem a visão. Só que agora José ele tem um pai que cuida. Jacó vai ver uma promessa, Jacó vai lutar por uma promessa contra o próprio pai, que se não é a mãe, ele não recebe, o pai estava contra. Então, contra o próprio pai, ele vai viver, ele vai conquistar na casa de estranho, que é na casa de Labão, e lá sofrendo muito, porque se tem trapaceiro na história de Jacó, esse trapaceiro é Labão. O cara vai roubar ele 10 vezes, vai trocar, e 10 vezes Deus vai revelar, e o trapaceiro é Jacó. Misericórdia, meu irmão. É difícil lidar com essa teologia, mas então o senhor não cortando o senhor, mas só uma pergunta. Está cortando. Cortando. O senhor não vê que Rebeca passou adiante daquilo que Deus tinha para Jacó? Porque em algum momento, o projeto de Deus na vida de Jacó ia acontecer. Mas o senhor não vê que Rebeca ultrapassou? De forma alguma. De forma alguma? De forma alguma. Quem é autoridade dentro de casa nessa época aí? O homem. E quem Isaac abençoaria? Esaú. Então, meu filho, se ela não entra, ia pro ralo. Então eu posso interpretar que os olhos escurecendo de Isaac também seria no sentido espiritual também? Sim, já tinha. Não, espiritualmente já estava cego há muito tempo. Há muito tempo. Porque se você for olhar, vamos lá, vamos trazer o texto para a visão espiritual da coisa. Deus escolhe Jacó, reprova Esaú. Isso é fato. Da mesma forma que esse Jacó vai abençoar os filhos de José. Manassés e Efraim, o que a Bíblia diz? Ele foi abençoar, né? Mão direita sobre Efraim, mão esquerda sobre Manassés, sendo que Manassés era mais Efraim é mais velho que Manassés. Aí o que José fez? José foi inverteu, porque José está de frente para ele. Então, mão direita de José é uma, mão direita de Jacó, que está de frente, é o contrário. Então, o que ele vai fazer? Ele muda os meninos, Jacó cruza o braço e diz assim, ó, ainda que Manassés é mais velho que Efraim, mas Deus escolheu Efraim. Rapaz, é profundo, cara. Poxa, pelo amor de Deus, isso era para Isaac ter visto lá atrás. Só que aí Isaac, primeiro, ele quer abençoar baseado em quê? Num prato de lentilha, num prato de comida. Ou seja, a inspiração dele é carnal.
A inspiração é carnal. A sua escolha não é baseada na orientação divina. A escolha é pessoal. Ele amava Esaú mais do que Jacó. Ele não obedece o que Deus havia falado. Ele perde a visão. Perdendo a visão, o que ele faz? Ele confia nos seus instintos. Ele confia nos seus instintos. O que ele vai fazer? Ele vai cheirar, ele vai tocar, certo? Perceber a voz. Observar a voz. Então, ali ele está, no tato, uma vez que ele já perdeu a visão. Ele confia no tato, no olfato e na audição. Ou seja, ele está confiando na sua própria capacidade. Agora vamos para Rebeca. Rebeca, entendendo que a promessa é para Jacó, o que ela faz? Ela vai fazer dentro do laço Isaac a arma, porque a Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria astúcia. O que ele faz? Ele pede uma caça. Que é o que ela fala? Vai lá e pega um cabrito. Pega um cordeiro. Pegando o cordeiro, ela vai alimentar Isaac com quem? Um cordeiro. Qual vai ser a base do alimento que vai abençoar Jacó? O cordeiro. Qual é a base do alimento que nos traz a bênção? O cordeiro de Deus. Ele vai pegar a pele do cordeiro, vai colocar no pescoço e nos braços. Para quê? Para que o tato de Isaac, para identificar Esaú, ele vai tocar na pele do cordeiro. Então, toda a ocupação ou todo o engano de Isaac vai ser feito baseado no cordeiro. Porque é o cordeiro que está sendo o canal da bênção de Jacó. Misericórdia. Oh, fala sério, meu irmão. Aí você ainda vem dizer que quem está debaixo da bênção é Rebeca. Rebeca que ela mantém a bênção uma vez que Isaac já perdeu. Aí o senhor vê só, a José passando por tudo que ele passou, por todo esse propósito, mesmo com ele não tendo o todo da sua promessa, do que ele vai realizar. Aí a gente olha para Abraão. Abraão, ele tem o todo de onde ele vai chegar. Mas o senhor não vê que Abraão, tanto Isaac, não Isaac, mas Abraão e Jacó, em algum momento eles não tiveram essa desistência de fé? Por exemplo, quando Abraão, não tendo filho, mas já tendo a promessa, não tendo filho ainda, vai aparecer nesse mapa Agar. O senhor não vê que seria uma desistência da fé, que ele não está acreditando, ele não tem a perspectiva? Eu vejo pelo contrário. Por quê? Vamos lá, a promessa é para ele. Ele vai ter uma descendência que vai herdar. Tanto que ele vai questionar a Deus acerca de Eliezer. Será Eliezer o meu herdeiro? Um servo criado em casa? Deus diz, não, das tuas entranhas serão seu descendente. 17. Né? Então é dele, descendência é dele. Então o que Sara propõe? Poxa, ela já está velha, o costume da mulher já havia passado, deita com Agar gera um filho, ela é serva, é nosso filho, é seu filho, a bênção continua. E é tão verdade dentro disso que quando a Sara recebe a promessa, que o anjo vem, fala com Abraão, Sara está para lá de fora, está para lá de dentro, ela vai rir. Por quê? Poxa, agora já é absurdo, filho, agora já não tem mais como. Já não menstrua mais, já é avançada a idade. Então não vai mais ter como ouvir, não vai ter como ela viver essa promessa. Então acabou. O que ele vai fazer? Ele vai agora abençoar ela vai gerar um filho, depois ela vai vir fazer o que nós sabemos. Abraão, pega Ismael e Agar, manda embora. Manda embora. Quando Abraão questiona Deus, aí entra a fala que todo casal precisa aprender. Todo marido precisa aprender isso, gente. Quem manda é a esposa. Poxa vida. Aí vem o Senhor e fala, Abraão, faz o que Sara está mandando, varão. Estava carimbado já. Nem Deus entra nessa guerra, faz o que ela está mandando, deixa que do menino eu cuido. Mas essa é a fala. Briga de marido e mulher, ninguém mete o colher. É só Deus. Não. Nem Deus. Deus faz, obedece ela, fica quieta, deixa passar a ira. Afasta da aparência do mal. Aí o que Deus fala? Do menino cuido eu. E você vai olhar que Ismael é abençoado, filho. Assim como Isaac é abençoado, Ismael também. Essa visão da bênção sobre Ismael, ela mostra que Deus abençoou, está abençoado. Né? Ainda que a promessa é para Isaac, porque aí eu entendo a bênção espiritual. Né? Então eu não vejo que Abraão ele perdeu o foco. Eu não perdeu o foco da bênção de um todo. A questão de Agar, porque a bênção é com ele. Tanto que ele vai, até a Sara, ele abre mão dela, quando ele chega no Egito,
né? Quando chegou lá no Egito, falou, cara, você é muito bonita, esse cara vai me matar por sua causa, então vamos falar que você é minha irmã e vida que segue. Se ele te pegar, como realmente pegou, né? Levou ela para ele, aí Deus que interviu, falou, não toca nessa mulher não, que é filho do meu servo. Aí fala, rapaz, o que você fez? Mas por quê? Aí muita gente fala, Abraão pecou, Abraão fez não sei o quê. Rapaz, Abraão está no foco da promessa, filho. Uma perspectiva. Perspectiva. Ele tem uma perspectiva então, aí, de onde ele quer chegar. Isso aí. Então, dentro dessa fala aí, eu já tenho aqui vários conselhos que eu posso para o nosso público para 2026. Porque, primeiro ponto, eu tenho aqui uma base familiar. Primeira verdade que eu vejo, que é ter um ano abençoado, ter uma família sólida, ter uma família que invista, uma família que te capacite, como Jacó capacitou José, né? Como Jacó mostrou a José, porque eu acho lindo também a fala que José, quando Jacó fala para José, a última fala, a última conversa de Jacó com José, na nossa versão fala que para ele descer ao vale, vai aos teus irmãos, desce ao vale. Só que no original e também na geografia, entre o lugar que está Jacó e o lugar que está os filhos, não tem vale. A fala no original é desce ao mais profundo. Veja como estão os teus irmãos, vai ao mais profundo. Rapaz, isso aqui é tremendo isso. E a última vez, agora ele só vai ver José como governador. Então a promessa, e quando José conta os sonhos, a Bíblia diz que Jacó guardava no coração, assim como Maria guardava no coração o que acontecia sobre Jesus. Ou seja, eu sei que alguma coisa tem com esse menino aí. Eu sei que esse menino tem qualidade, tem vida. Então Jacó investe. Queridos, aí vamos lá. Eu quero ter um ano abençoado, eu quero ter um 2026 próspero, eu quero ter um 2026 abençoado e tal. Primeiro passo, eu não tenho uma família. Eu não tenho uma casa sólida, eu não tenho investimento familiar. Eu não tenho quem invista. Se eu estou aqui, é porque eu tive investimentos. Eu não estou falando financeiro somente. Eu estou falando de investimento de caráter. Espiritual. Investimento espiritual, investimento de qualidades. Qualidade, eu tenho meus filhos hoje, eu louvo a Deus para a vida dos meus filhos. E se conversar com eles, você vai ter a identidade de que teve a influência de pai e mãe, teve um lar, teve uma família. Então, o primeiro ponto aqui... A minha perspectiva teológica, não é porque o Senhor está na minha frente, não. Mas o Senhor me influenciou muito. Graças a Deus. Me influenciou muito no sentido Glória bíblico e teológico. Se hoje eu tenho uma perspectiva... É claro, minha mãe me proporciona e investe em mim nisso. Mas o meu espelho teológico é o Senhor. Amém. Amém? A Deus, amém. É só para o senhor ver que onde que uma perspectiva que o Senhor teve lá atrás Isso aí. de viver sua vida para Deus, e hoje o Senhor influencia muitos jovens. Glória a O senhor Deus. teve ideia disso? É, só Deus, né? De vez em quando eu ouço isso, rapaz, pesa bastante. Porque outro ponto que eu aprendendo da nossa fala aqui, Jacó vai mostrar o que eu li aqui em Filipenses, deixar o que para trás fica, prosseguir para o que está diante de mim. Você vai ver isso no primeiro filho de José. Primeiro filho de José, ele vai colocar o nome de quê? Meu filho Efraim, Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Poxa, meu irmão, quem mais investiu em mim, quem mais apostou em mim, eu tive que crescer longe dele, mas eu cresci. Porque, irmãos, poxa, hoje, aí vamos pensar outro ponto dentro disso. Em um dos podcasts que nós passamos aí, nós falamos sobre frustração. Né? Frustração. As pessoas não sabem lidar com frustrações, cara. Eu falo sobre isso, e foi até comentado isso, eu quero repetir. A frustração, ela faz parte da nossa vida. A criança, ela precisa passar pela frustração. Faz parte do desenvolvimento da criança. Hoje os pais querem ficar ali, aquele redomo, aquela bolha para a criança. Não, para com isso, gente. Então essas frustrações vão te ensinar uma escola na vida. Por quê? Aí vamos pensar que a sociologia, a antropologia, ela vai seguir uma linha, vai dizer que as nossas ações, todas as nossas ações, elas são levadas a efeito por duas forças, endógena e exógena. Internas e externas. Essas forças internas e externas, elas estão baseadas em dois princípios, que é razão e emoção. São o que dá equilíbrio às nossas ações.
Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar com qualidade moral, espiritual, né? Ter toda essa base. Para quê? Para que eu enfrente as dificuldades, os impulsos da vida, porque muitas vezes essas forças externas, elas vêm não para me motivar, para que eu conquiste. Aí eu volto a falar de Jacó. Se dependesse de Labão, Jacó teria conquistado alguma coisa? Não. Se dependesse de Jacó, de Labão, Jacó não teria nem casado com a esposa que ele amava, cara. O cara armou até no casamento, ele conseguiu dar uma pernada no coitado do Jacó, e o Jacó é trapaceiro, né? Ô Jesus. Então você para observar como nós precisamos lidar com essa questão dessas forças exógenas e endógenas, lidar com essa emoção e razão dentro desse contexto de vida, que é o que nós estamos vendo também em Abraão. José, eu vou reparar nele, que José ele tem uma estrutura muito forte. Ele tem um firmamento, ele tem, como o senhor falou, ele tem uma base. Em momento algum você vê ele desestabilizado. Você vê que na casa de Potifar ele prosperou. Na prisão ele prosperou. Como governador ele prosperou. E morreu próspero. Ele, em momento algum, e passando por todo tipo de crise, em momento algum ele ficou desestabilizado. Ele perdeu a fé, porque vem da criação que Jacó vai dar para ele. E essa criação de amor, essa criação de estudo, de fé, porque ele vai olhar para a fé do pai. De como que Jacó vai agir com Deus. Isso. E aí José, ele vai passar por tudo isso que ele está passando com a sua fé firmada em Deus. E tem uma lição na vida de José, que eu quero compartilhar com vocês, não apenas com o Lucas, mas com vocês que estão nos ouvindo aqui. E quero reforçar o pedido, você que não é inscrito, escreva aí, nos ajude aí. Se inscreva no canal, indique, manda para suas redes sociais aí nosso podcast. Vamos propagar essa mensagem, vamos propagar essa palavra o máximo que nós pudermos, porque o nosso intuito, o intuito do podcast Revelar, é revelar a palavra de Deus. E quando eu olho para José, tem um segredo que eu acho interessante, que José, quando os irmãos vão trair ele, né? Quando ele vai vir, os irmãos vão dizer, eis aí o sonhador mor, o maior dos sonhadores. Ele teve 2 sonhos, resume em um só. Na verdade, ele teve um sonho 2 vezes, mas um sonho é um só. Se tem alguém que sonhou muito, esse alguém foi Jacó. Jacó sonhou muito, né? Mas José sonhou uma vez só. E é interessante porque os irmãos, quando ministra isso, vão trair José e vão vender José. Aí eu entendo uma coisa, há um lugar, e essa é a palavra que eu quero liberar para o teu coração esse dia, último dia do ano, e talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja passando por um momento assim, ou 2025, aconteceu isso, você foi traído, você foi traída. Deixa eu liberar essa palavra para você. Há lugar no plano de Deus que só um traidor te coloca. Eu vou repetir. Há lugar no plano de Deus que só um traidor te coloca. Se dependesse de Jacó, José nunca teria chegado no Egito. Foi preciso ele ser traído pelos irmãos, vendido para os amalequitas, para que ele pudesse chegar no Egito e se tornar o grande governador. Se dependesse de Pedro, Jesus nunca teria morrido na cruz por nós. Foi necessário ter um Judas no meio. Para quê? Para que ele morresse por nós, para que Jesus morresse como nosso Salvador. Então entenda que essa traição que aconteceu na tua vida, esse traidor que apareceu na sua vida, e esse traidor que se envolveu na sua vida, só está te colocando no lugar que o amigo não colocaria. Ele só está te colocando no lugar no plano de Deus que uma pessoa que te ama não colocaria. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Porque, queridos, eu aprendo na vida de José que ele vai viver esse sonho, essa promessa, ele vai viver esse investimento do pai. Por quê? Primeiro, José nunca sonhou no poço. Como Lucas disse, é que ele passou pelo poço, calabouço, ele vai passar pelo poço, ele vai passar pela casa de Potifar, ele vai passar pelo calabouço lá da prisão. Ele nunca sonhou em lugar nenhum, senão na casa do pai. Quem é investido pelo pai, sonha na casa do pai. Gera os teus sonhos, mas gera na casa do pai. E outro ponto interessante na vida, Lucas, de José, que eu acho lindo, os seus sonhos incluíam a sua família.
Ah, sonhei que fecho se curvava, a família estava Família ali. junto. Ah, eu sonhei que as estrelas se curvavam, a família estava ali. O cara tá sonhando hoje, eu sonho não sei o quê. Como é que tá a família? Ah, sei lá, eu tô sonhando que eu vou chegar. 2026 eu vou conquistar. E a família? Muitos sonhos se frustram porque o que eu tô sonhando é um sonho egoísta. Como disse Tiago. O que Tiago disse? Por que vocês pedem e não recebem? Porque pede mal. Porque pede para o seu bel prazer, pede apenas para você. Eu aprendo, queridos, que ser abençoado é ser canal de bênção. Quanto mais eu libero, mais eu recebo. Não é assim? Quanto mais eu abençoo, mais sou abençoado. Então, muitas vezes os nossos projetos, nossos planos, eles não saem desse intuito de me fazer conquistar, de me fazer alcançar. E a minha família? E as pessoas? E como eu estou sendo canal de bênção? Como que eu estou liberando? Eu lembro de uma fala de Mário Sérgio Cortella, tem uma fala dele, né, que eu acho muito interessante. Mário Sérgio Cortella diz que próspero não é aquele que muito tem, mas aquele que a muitos ajudam. Rapaz, isso é muito forte. Próspero não é aquele que muito tem, mas aquele que a muitos ajudam. Mário Sérgio Cortella, filósofo, né? Teólogo também, que Deus abençoe a vida dele. Então, como nós precisamos aprender isso? E José é uma lição disso. José é uma lição disso. Ele sonha na casa do pai, ele é investido pelo pai, ele é colocado no plano que a vida dele, que só um traidor poderia colocar, e ele vai viver isso. Eu não vou parar, não vou viver mais não. Eu vou... Para, gente, pelo amor de Deus, vamos continuar. O que a gente encontra em José, mesmo ele passando por tudo que ele passou, ele viveu de propósito. E quem vive de propósito não desiste por pressão nenhuma. Permanece. Então, seja qual for a pressão que você está vivendo, a pressão que nós estamos vivendo, cada um de nós passamos por problemas cotidianos todo dia. É pressão da vida, é circunstância da vida. E o Evangelho não nos livra disso, pelo contrário. Isaías 43 fala, não é aí a única... Eu gosto muito da Shirley Cavalhais, mas discordo dela no se passares pelas águas, se passares pelo espinho, se passares pelo fogo, não é se, é quando. A gente vai passar pelo fogo, vai passar pelo espinho, vai passar pelo rio turbulento, pelo vento, pela tempestade, passar por tudo isso. E aí o texto vai nos dizer, se não me falha a memória, lá em Eclesiastes, capítulo 9, lançar o teu pão sobre as águas. Nós presta atenção nos ventos e na tempestade, porque vai vir. É normal, é cotidiano da vida. Mas você vai passar por esse propósito, por essa crise, mas você não vai desistir. A pressão vai vir e você não vai desistir, porque você tem no seu propósito um nome, Jesus Cristo. Isso aí. E a pessoa entender, Lucas, que essa pressão, essa guerra, essa crise, é o que nos faz crescer, meu irmão. O que nos faz crescer. O que nos faz crescer é o tempo de crise. O tempo de crise é o tempo de crescimento. O tempo em que mais nos faz crescer é quando estamos vivendo crises. Porque você viver tudo favorável, aquela coisa, você não cresce, você está ali. Entendeu? Então, agora, quando você está meio à guerra, meu irmão, vamos embora. E o que Jesus falou, quer vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a tua cruz e siga-me. O problema é que nós estamos vivendo uma era de um triunfalismo, que as pessoas querem viver achando que é toque de mágica. Está vivendo a era Harry Potter. Né? Harry Potter, só tem Harry Potter. Vou bater a varinha, vai acontecer. Até botaram agora o vídeo, né? Que o Harry Potter em japonês, em inglês, sei o que. Não, melhor é o brasileiro. Sangue de Jesus tem poder. Gente, pelo amor de Deus, cara, não vai... Que fase, pastor? Que fase. Rapaz, as pessoas acham que vai acontecer no estalar de dedo, é só balançar a varinha lá que vai acontecer. Vai tipo não, que a gente meu falou irmão. semana passada no Natal. Apareça, né? Isso aí. Pelo amor de Deus, gente. Então, se eu não batalha não para ver só. Eu tenho que me qualificar, que é um dos pontos. Eu tenho que me qualificar, porque a oportunidade, a oportunidade vem quando você está qualificado para ela. Você vai abraçar a oportunidade porque você está preparado para ela. Sorte, meu irmão, tem quem é preparado para as oportunidades. O cara deu sorte. Ele estava preparado para aquela oportunidade que surgiu. Ele abraçou aquela oportunidade e trabalhou ela. Então, o que nós precisamos?
espera aí, como que eu me preparei em 2025 para viver 2026, conquistar 2026? Porque muitas vezes eu estou naquela esperança de braços cruzados, igual o provérbio vai dizer lá, eu estou de braços cruzados esperando que vai acontecer. Aí o provérbio vai dizer, passei na vinha do preguiçoso, só vi, meu irmão, espinheiro, só vi coisa ruim. Por quê? É um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços. Aí quando vai sair, não, o leão está lá fora. Meu irmão, mata um leão por dia, meu irmão. Parte para dentro dele, faz igual aquele valente de Davi. O cara foi lá dentro, viu a cova lá com 3 leões, né? 3 leões lá dentro. O cara pulou lá dentro, falou, vou matar logo os 3, vamos acabar logo com os 3. Meu irmão, sabe o que é isso? Eu não estou matando leão por dia, meu irmão. Cai da cova e mata os 3 logo da vez. Nós vamos lutar pela vida, rapaz. É lutar pela vida, entendendo que a vida ela é favorável para quem está preparado para ela. Claro que hoje existem coisas, o mundo é maligno, a gente sabe disso. E existem coisas hoje que a pessoa acorda pobre, amanhã é rica. Né? Isso dentro de uma bobeira que ele falou na frente de um telefone, né? A vida dele muda. Mas isso não é regra, meu irmão. Isso não é regra. Poxa, você tem aí pessoas, né? Que é igual, não vou citar nomes, mas eu me lembro que falaram tanto acerca de um rapaz que tinha aí na internet aí ele fazia um negócio lá e depois, receba. Eu fui lá olhar, eu não recebi nada. Eu não recebi nada. Olhei a receba, não recebi nada, meu irmão. Não mudou nada para mim, que nem recebendo é ele. Ele deve estar recebendo. Agora, só porque ele está recebendo lá, falando que agora eu vou passar a fazer também, chega na frente da câmera, receba! Não vou receber, meu irmão. O que eu preciso? Eu preciso buscar aquilo que eu quero. Eu preciso trabalhar, me qualificar no projeto de vida que eu quero. Que seja projetos aí, vamos pensar, projetos a pequeno, médio, curto, médio e longo prazos. De acordo com o que eu estou investindo, de acordo com o que eu estou me preparando, eu estou investindo, né? Aí eu preciso entender o que eu preciso. Aqui eu preciso para curto prazo, esse aqui eu já preciso, eu posso preparar ele para médio prazo e outro para longo prazo, que são coisas mais intensas. É o que eu vejo na vida de José, vejo na vida de Jacó. Poxa, Abraão. Meu irmão, Abraão está vivendo... Cara, quando a gente olha a vida de Abraão, o cara está vivendo tanto, tão intensamente aquilo ali, que o Hebreus 11 vai dizer, ele peregrina na terra da promessa, porque o que ele viu, o que Deus dimensionou para ele nos céus, é tão grande que ele abre mão do que é terreno. Aí eu paro para falar com você que está me ouvindo, 2026 está vindo aí, você sonhou o quê? Você preparou o quê? O que você investiu a curto, médio e longo prazo? É preparação de vida, é qualidade de vida. E até mesmo no terreno agora. Abraão é estratégico. Muito. Porque mesmo Abraão tendo a promessa de Deus, ele sobe um monte, olha para um lado, Deus deu. Olha para o outro, Deus deu. Olha para o outro, Deus deu. Olha para o outro, Deus deu. Mesmo ele fazendo isso, aonde ele ia pagando. Quando Sara morre, que ele oferece para ele Macpela. Não, ele paga. Exato. Ele paga. Para ninguém falar que ele cresceu aos ele tomou. Isso aí, ele paga. Ele paga pelo que é dele. Isso aí. É estratégia. Então, ano de 2026, o Senhor vai nos dar estratégia. Para prosseguir no nosso projeto, nossos sonhos. Então, a gente precisa, antes de formalizar qualquer ideia, mesmo já tendo ideias, o Senhor pede de nós, faça uma estratégia, tenha uma estratégia. E é interessante, 2 pontos que eu quero frisar aí, Lucas, nessa questão de estratégias. Primeiro é o que diz o filósofo, né? Você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é ignorância. Né? Você tem que mudar de comportamento para que mude os resultados. E outra coisa que eu quero frisar é a questão da estratégia. A palavra estratégia, do grego estratergo, ela que define a palavra, o nosso termo general. General vem de estratergo. O general vem de estratergo. Por quê? O general era o estrategista da batalha. Vai ter uma guerra, um exército ficava aqui no monte, o outro no outro monte, descia o vale para combater.
Então, no vale é o lugar de combate. Os generais, o que ele fazia? Antes que a guerra se formasse, ele vinha onde a guerra seria formada, ele descia ao vale, ele sondava o vale, ele subia no monte, ele olhava o vale de cima. Para quê? Para ele ver pontos estratégicos. Como que ele vai guerrear, como que ele pode ter uma saída de emergência estratégica, todo aquele sistema de guerra ele vai fazer de cima do monte e no vale. Ele vai criar a estratégia. Então, o general era o estratergo, é o que Ezequiel vai passar no vale. Quando Deus leva ele naquele vale de ossos secos e faz ele girar em torno do vale, Deus faz ele andar no vale. Depois Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? O que ele vai dizer? Estratégia que não sou eu não, filho. O general de guerra é o Senhor. Tu o sabes. Então, amados, dentro dessa fala, como nós precisamos ser o estratergo da nossa vida, o estratergo do que nós queremos conquistar, a dimensão da guerra que temos. Aí eu lembro do que Jesus falou. Jesus disse, quem vai construir uma torre que primeiro não senta para fazer os cálculos de quanto vai gastar, de quanto vai precisar, de quem vai contratar, ou quem vai entrar numa guerra sem antes sentar com seus conselheiros e perguntar com quantos soldados iremos à batalha, se com 3.000, se com 10.000, o que é isso, meu irmão? Pensa primeiro, senta, é hora de você sentar hoje, dia 31 de dezembro, é hora de você parar de ficar, né, bebendo um pouquinho demais, ou comendo um pouquinho demais, ou comemorando um pouquinho demais, né, e pensar. Mas aí é um problema da nossa geração. Ela não quer sentar para pensar. Ela quer ir além daquilo que o braço pode alcançar. Por isso que a gente vê uma geração hoje frustrada, endividada. É verdade. A gente vê uma geração hoje frustrada, todo mundo com nome no SPC, porque existe? Faz conta. Existe isso? SPC? Existe, né? Não, pensei que era um sócio que eu tinha. Não, que vi me ligando. Todo mundo frustrado, triste, pensei decepcionado. Que alguém queria fazer sociedade comigo. Então, isso é cobrança, hein? Cobrança. Todo mundo tristinho. Gente. Todo mundo tristinho, frustrado, porque quer ir além daquilo que o braço pode alcançar. Eu às vezes cito isso, Lucas, olhando exemplos dos nossos pais. Em que sentido? Os nossos pais, eles andavam para frente, nunca perdendo o olhar de trás. Aí entra a questão do retrovisor, que é o maior, né? Esse aqui é direção, mas eu preciso daqueles retrovisorzinhos laterais que mostra lá atrás. É referência. Eu preciso saber de onde eu estou vindo. Eu preciso saber o caminho que eu estou indo, mas de onde eu estou vindo. Os nossos pais, eu lembro, o meu pai, hoje já dorme no Senhor, mas meu pai, quando ele falava isso, quando ele veio para o Rio, que ele era de Minas, quando ele veio para o Rio, uma vez, até brincava, às vezes ele falava, rapaz, isso não é sonho não, isso é pesadelo. Véio. Por quê? Meu pai, ele falava que o sonho dele era vir para o Rio, pegar a sua marmita, entrar no trem e ir trabalhar. Pai, isso é pesadelo, filho. Por quê? Primeiro, se você vai levar marmita, sinal que o lugar que você vai trabalhar, nenhuma refeição serve. Então já é difícil. Eu, graças a Deus, poucos lugares que eu trabalhei, eu nunca precisei levar marmita. Segundo, o senhor vai pegar o trem, sinal que é onde o senhor trabalha paga pouco e é ruim de acesso, porque andar de trem, misericórdia, filho. Mas o que era isso? Em contrapartida, meu pai nunca perdeu a visão do que o que ele tem é bênção. Porque o problema é que nós estamos, igual a Bíblia vai falar de Israel. Eu estou vendo o ímpio prosperar, meu vizinho prospera e eu não estou prosperando. Né? Quem não lembra de Abacuque? Hoje, Senhor, o que adianta observar a lei, guardar o sábado? O que adianta isso? O que adianta tanta coisa se eu não estou recebendo nada, nada está acontecendo, está todo mundo crescendo. Rapaz, nós vivemos muitas Também uma referência para Asaf. Asaf está olhando o que o ímpio tem, está olhando o bem-estar do ímpio, está olhando o que o ímpio deixou de ter ou ganhar. E o Senhor fala com ele, você não tem, pode não ter isso, mas a salvação você tem. Não está olhando para o que ele tem de precioso. Preciosismo, mas... Ele está olhando para o bem-estar do próximo. Então, infelizmente, nós hoje, a geração de hoje, ela não valoriza o que já conquistou.
Ela quer conquistar sem trabalhar, isso é a grande realidade, sem trabalhar na grande maioria das vezes, porque o outro está conquistando. Que o outro fez, rapaz, o cara fez isso está cheio de vídeos curtos na internet mostrando isso, né? O cara está cavando ali, tem 2 cavanos, aí um vai lá, acha uma pepita de ouro, o outro está quase chegando num montão de pepitas de ouro, mas porque o outro achou umazinha só que ele tinha, ele vai parar de cavar aqui para ir lá cavar onde o outro está cavando. Gente... Então, só teve uma coisa, eu como gosto de pescar, só teve uma coisa que eu aprendi, que aonde tem ali que todos devem jogar. Porque eu aprendi o seguinte, estou pescando, você pegou, meu irmão, continua no seu poço aqui. Porque o poço que você está ali é seu, vou continuar aqui. Roubá-lo não, peixe roubá-lo onde você tem. Você está pescando, onde bater um, joga todo mundo ali, porque vão estar tudo junto ali. Então tem que estar ali, não adianta você jogar longe, eles estão ali. Então, na vida, hoje, as pessoas estão querendo, parece que são todos pescadores de roubá-lo, meu irmão. Só quer aonde o outro está, onde funcionou, vamos ali, aquele ali deu certo. Peraí, cara, não é porque você fez, deu certo, que eu vou fazer, vai dar certo também. A vida não é assim. A vida não é assim. Porque deu certo, o Lucas fez e prosperou, vou fazer a mesma coisa que ele. Não vou conseguir o mesmo resultado de jeito nenhum, filho. Então, o que eu preciso? Me preparar, ter essa força interna, interior, que me faz, que me motiva. Aí eu penso sobre a emoção, a razão, eu ter esse domínio de quem eu sou, para quê? Para que eu conquiste o que o mundo tem a oferecer, o que eu posso ser. E muitas vezes também eu preciso entender o seguinte, é o que Paulo vai falar. Paulo vai viver o que José está falando, José viveu, Paulo vive no mundo espiritual. Porque Paulo vai chegar a um ponto e dizer assim, gente, eu sei viver qualquer coisa. Pouco no mundo. Sei pouco, sei muito, sei passar fome, sei ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí muita gente coloca essa fala, posso todas as coisas, no sentido de poder. Né? E não é posse, possessão, é suportar. É ter suporte, eu suporto todas as coisas. Eu tenho base para suportar. Uma coisa que você falou que a geração de hoje não tem, é ter aquele princípio, ter aquela base. Hoje não tem, as pessoas não têm aquele princípio, não têm aquela base para que elas sejam sólidas naquilo que vão fazer. Nem de ouvir os mais velhos. Nem de ouvir os mais velhos. Isso é triste. De ouvir os mais velhos. Vivemos em tempos diferentes, bem verdade. Eu tenho um amigo que às vezes ele fala, quero aqui deixar até um abraço para ele, o Júlio da Ração, beijão, meu amigo. O Júlio da Ração, às vezes, ele brinca. Né? Ele brinca. O cão é o mesmo, só muda a coleira. Porque, gente, o tempo muda, filho, mas não adianta, a força que age é a mesma. É a mesma. Então, quem viveu, quem teve a experiência, quem suportou e passou por tantas coisas, aí lembramos do judaísmo, né? Que os presbíteros, né? Por que eles se tornavam uma autoridade na igreja, uma autoridade no judaísmo? Porque eles viveram experiências. Eles tinham as suas cansas, seus cabelos brancos, símbolo de experiência, símbolo de história. De batalhas vencidas, cada cicatriz tem uma história, filho. Só que, infelizmente, as pessoas hoje não querem ouvir, não querem aprender, achando que sabe tudo, né? Achando que são capazes de viver aquilo que o outro não vou conseguir. Então, precisamos, olhando dentro dessa realidade. Então, o que eu posso trazer para o nosso público hoje, dia 31 de dezembro, para motivar? O que é uma motivação? O que a gente podemos pensar à luz da Bíblia? Motivação. Porque a gente fala muito sobre isso. Mas como podemos trabalhar esse termo aí, essa ideia de motivação, Lucas? Na Bíblia, motivação é uma disposição interior gerada por Deus que conduz o crente a obedecer, perseverar e cumprir o propósito divino, independente de qualquer circunstância. Maravilha. Repete aí, só para ficar gravado. Na Bíblia, motivação é uma disposição interior gerada por Deus que conduz o crente a obedecer, perseverar, cumprir o propósito divino, independente de qualquer circunstância e pressão da vida. Então, o que eu posso de antemão dizer aqui? Você que está vivendo uma vida de procrastinação, o que é isso? Eu quero, mas não faço.
Desejo, mas não consigo. Preparo, mas não consumo. Como vencer isso? Olha o que o Lucas falou aqui. Motivação. É uma força interna. É uma força interna que vem de Deus para você persistir, insistir, ser fiel, perseverar. Então entenda uma coisa, peça a Deus. Busca na palavra, né, Lucas? Busca na palavra. Busca na palavra. A Bíblia, filho, a Bíblia, a palavra de Deus, ela, quando você começar a ler a Bíblia, você está desmotivado? Está desmotivado? Está sem vontade? Está os 4 pneus arriados? Está sem combustível? Começa a ler a Bíblia. É que eu ia aqui entrar com o senhor no assunto, que esse ano foi um ano muito complicado. Eu já vi 3 amigos meus que morreram esse ano. E a gente vê o luto, né? E o senhor me ensinou aí de ler a palavra. E o que a palavra produz? A gente enxerga um homem que sabe que vai liderar o povo de Israel no lugar de Moisés. Ele já sabe disso. Isso. E aí Moisés morre e ele fica desmotivado. Tá, pelo luto dele, agora ele está desmotivado, ele está triste, ele não sabe como é que ele vai conseguir liderar o povo. E aí o Senhor vem a ele em Josué capítulo 1, dizendo como que ele vai conquistar as promessas, como que ele vai para frente, como que vai ser a liderança de Josué, baseada onde? Na palavra. Aí ele fica animado pela palavra. Isso é maravilhoso. É pela palavra. Porque, gente, vamos pensar o seguinte, Lucas. Hoje é muito comum, e nós vimos isso muito na igreja. Eu que prego, você também, a gente participa de muitos lugares, que você chega numa congregação, é comum. O dirigente que assumiu aquela congregação, ele assume e diz assim, o trabalho aqui não está aquela coisa, porque o dirigente que saiu deixou a desejar aqui, Sempre tem Isso é essas fraqueza, meu irmão, porque o cara está colocando o defeito no outro. Por quê? Tudo que ele fizer, se der certo, mérito meu, caramba, eu arrebentei. Se der errado, é porque o outro cara errou. O povo não abraçou. E porque o outro deixou um monte de problema. Agora, eu quero ver o cara falar isso igual Josué. Fala de Moisés. Como que Josué vai chegar e falar assim, poxa, gente, olha, não leva mal não. Moisés fez um montão de besteira, Moisés fez um montão de coisa errada. Aí eu tô aqui, mas vamos ver, porque vocês sabem, né? Moisés deixou um monte de erro. Fala isso de Moisés. Cara, como é que eu vou assumir o lugar de um homem que o cara, meu irmão, nunca teve igual nem nunca verá? O cara falou com Deus face a face, é o que eu vejo em Salomão. Quando Salomão pede sabedoria, porque o Salomão é um garoto que está assumindo o trono, só que ele está assumindo o lugar de Davi, meu irmão. Tanto que ele vai dizer, Senhor, me dê sabedoria para que eu ocupe o lugar de meu pai e esteja diante do teu povo. Gente, pelo amor de Deus, como eu preciso aprender isso. Porque, meu irmão, primeiro, qualifique ou reconheça a qualidade de quem está fazendo. Aí eu volto a citar, né, Mário Sérgio Cortella, vou citar porque é outra frase que eu li dele. Grande não é aquele que faz o outro ou cresce em cima do outro, ou sobe em cima do outro. Grande é aquele que faz o outro crescer. Porque hoje nós estamos diminuindo o outro para se mostrar como somos grandes. Não precisamos disso não, filho. Grande é aquele que faz o outro crescer, porque quanto mais ele cresce, mostra que eu sou grande. Para que eu preciso diminuir você para que eu apareça? Isso é grandeza onde? Não é bonito eu chegar aqui e falar, caramba, o Lucas é um cara de qualidade, o Lucas hoje é meu professor no seminário que eu sou diretor. Aí você vem aqui e diz, pastor, toda a inspiração que eu tenho na teológica do senhor. Poxa, peraí, meu irmão, então te fazer crescer, me faz crescer. Me mostra que eu cresci. Então é essa qualidade que nós precisamos e Josué vai mostrar isso. E aí quando ele se vê num apuro, porque Moisés, até no momento da morte dele, Moisés é diferenciado, né? Que ele instrui o povo, ele ensina o povo, ele recebe de Deus um cântico, ele canta o que o povo vai viver. Gente, quando eu morrer vai acontecer exatamente isso que eu vou cantar aqui para vocês. Rapaz, o negócio é forte demais, meu irmão. É forte demais. Então, aí entra a palavra, Deus vem, porque esse relacionamento com Deus, quer ter 2026 abençoado, gera esse relacionamento com Deus. Versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei.
ou meditar nele, em outras versões, né? Uhum. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, aleluia. Na hora do luto, porque então eu vou entender que a palavra, não é que a palavra vai tirar o luto, mas ela vai confortar, Isso aí. ela vai consolar, fortalecer e erguer. Isso aí. E aí ele vai poder dar continuidade no plano de Deus para Israel. Maravilha. É o que Tiago vai dizer sobre a falibilidade dos projetos humanos, né? Ah, eu vou sair daqui, vou para tal lugar, lá eu vou investir, lá eu vou comprar, vou vender, vou fazer, aí dá tudo errado. Tiago vai dizer, em vez de você dizer eu vou, se Deus quiser, eu vou prosperar. O que Tiago está ensinando? Dependência de Deus. Dependência da palavra de Deus. Porque, gente, outro ponto a ser pensado, se eu tenho essa força de impulso, se eu sou impulsionado por essas forças, se eu sou influenciado, né? Se eu sou influenciado, se eu sou produto do meio, então o que eu preciso? Fazer um meio em que a palavra de Deus seja a base. Eu preciso ser impulsionado pela palavra de Deus. Então a Bíblia vai ser uma base fundamental para os meus planos, para os meus projetos. Então, quando eu paro para projetar vamos fazer uma agenda para 2026, vamos fazer um projeto para 2026, meu irmão, faça baseado na palavra, faça baseado na Bíblia, não cria fantasias, não cria pulinho daqui e dali, que se os pulinhos não vai resolver nada, filho. Mas a Bíblia resolve, a palavra de Deus resolve. Lança ao Senhor ou no Senhor os teus desejos. A Bíblia vai dizer assim, você deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar é ter imenso prazer. Então tenha prazer em Deus, tenha prazer na lei de Deus. Nela medita dia e noite. Vai te fazer prosperar o teu caminho. Então nós precisamos tanto aprender isso. Precisamos tanto dessa base, né? dessa ideia. A Bíblia, ela é a base para todos os nossos projetos. Salmo 46. Que o Senhor é nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor não acha que a nossa geração, ela procura... Vamos lá. Ela procura... É claro que na hora da doença, eu devo procurar o médico. Claro, sim. Na hora do problema judicial, eu tenho que procurar o advogado. Isso. Na hora de um problema espiritual, eu vou procurar um pastor para me orientar. Mas seguindo a lógica de Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Salmo 46, Senhor, nosso socorro presente na hora da angústia. A gente procura tanta coisa em todos os momentos e deixa Jesus por último. Talvez a gente não passe por tanta desmotivação, por tanta desistência, porque a gente procura forças em tantos lugares, mas não procura em Deus. É verdade. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. A pergunta que fica, onde está depositada a nossa esperança? Em quem? Nossa fé está em quem? Então eu acho que a gente está procurando, quando eu digo ser humano, a igreja em si, está procurando tanta coisa para ter ajuda, está se esquecendo de que Deus é a maior ajuda que a gente tem. Tem uma frase daquele grupo de teatro Jeová em Si, você já viu? É do Kaique de Oliveira. Se o homem parasse de andar por aí, buscando razão para viver, lembrasse que Deus é a razão para não sofrer. Eita glória. Então a gente está buscando muito outras ajudas, está se esquecendo de buscar ajuda celestial, ajuda de Deus, ajuda de Jesus Cristo para o nosso problema. O que o senhor acha disso? Eu vou usar uma figura que um versículo narra a história dele. Simão vai conduzir a cruz com Jesus, né? Aí Simão Sirineu. Simão, aí a Bíblia vai dar o detalhe da vida dele num versículo só. Simão Sirineu, que vinha do campo. Só isso. Aí, só que agora, isso aqui eu posso entender. Sirineu por quê? Ele era de Cirene.
Ele não é judeu, ele não é da Palestina, ele está vindo, ele era criado lá em Cirene. Lá fala de que o que é esse lugar? É uma ilha ao sul da África, cujo princípio filosófico é o estoicismo. Qual é o ensino estoico? O ensino estoico é buscar o prazer evitando dores. Buscar o prazer, evitar dores. Exatamente o que a sociologia explica. A sociologia diz, a antropologia vem nessa linha parecida, né, que princípio da vida, buscar prazer. No segundo, evitar dores. A sociologia diz que tudo que você faz é em busca de prazer. Você só abre mão de um prazer por outro prazer maior. E qual o segundo propósito, além de buscar prazer? Evitar dores. Por que você faz o que faz? Porque você não quer ter dor, você não quer sofrer, você não quer ter problema. Então nós estamos vivendo esse estoicismo. Nós temos essa cultura estoica. Aí, Simão Cirineu, que tem essa ideia, lá de Cirene, que ele quer buscar prazer sem evitar dores, e é tão fato que ele está vindo do campo no horário que ninguém está vindo, isso não é hora de vir do campo. Os estoicos é aquele que, se passar por alguma coisa também de problema, é porque tinha que passar e pronto. É, porque eles entendem que a vida é feita de prazer. A vida é feita de prazer. Até no sofrimento existe o prazer do sofrimento. Você só precisa saber qual o propósito do sofrimento para você descobrir o prazer dele. Não sei como é que consegue tal coisa, né? Porque tem coisa que dói que não dá para achar prazer, não. Né? Quando minha mãe batia... Parece mais masoquismo, né? Eu só fui ver o prazer da coça que eu levei depois que eu fiquei velho. Porque quando era criança, eu não consegui ver prazer, não. A chinelada doía sem prazer nenhum. Mas então, vamos lá. Simão, ele vai vir do campo no horário que ninguém está vindo. Por quê? Ele não está indo no campo para trabalhar. Ele está indo no campo para ver o campo, pelo prazer de ter o campo. Alguém trabalhava para ele. Só que agora, no meio do caminho, o soldado o obriga a carregar a cruz. Muitas vezes na nossa vida, Deus permite que os soldados da vida nos fazem ou nos impulsiona ou nos obriga a entrar num campo de sofrimento que não tem nada a ver com a gente, que é o que acontece com ele. Ele não está nem aí porque está acontecendo, filho. Ele está alheio a tudo que está acontecendo. Só que agora ele é obrigado a carregar a cruz. E é na cruz de Cristo que ele vai ter o maior prazer da vida dele. Tanto que agora Simão passa a divulgar, os cirinenses agora passam a servir a Cristo e torna-se uma das comunidades cristãs, né? Que é esse povo que está ali. Porque eu imagino o quanto Simão não falou desse contato com Jesus. Eu imagino quanto Simão não falou sobre esse momento de sentir o peso da cruz de Jesus, o calor do corpo de Jesus, o sangue de Jesus passando por ele, umedecendo a sua roupa, aquele sangue quente. Ô, meu irmão, é o que nós vivemos. Então hoje o que nós precisamos entender que muitas vezes, nós vivemos coisas ou buscamos prazeres, evitamos dores, nós esquecemos que o maior prazer está na cruz. O maior prazer está na cruz. E cruz é algo, como Jesus disse, nega a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e siga. Ele disse o seguinte, tome a cada dia. Cruz não é algo que alguém nos coloca, cruz é algo que eu ponho, eu quero enfrentar, eu preciso passar por isso aqui. Eu preciso enfrentar isso aqui. E cruz não é lugar de aplausos. Cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de humilhação. Isso implica que tem coisas que eu preciso matar na minha vida. Tem coisas que eu preciso humilhar, diminuir, tirar força. E é na cruz que eu vou fazer isso. Então, muitas vezes, eu estou me frustrando porque eu não quero entender o propósito da vida. Eu não quero entender o objetivo da vida. É igual aquela história que o rapaz vai dizer lá, que acorda o filho de madrugada e fala com ele, filho, ó, vem cá que eu vou te explicar qual é o sentido da vida. Quando o filho acorda, ô pai, fala para mim qual é o sentido da vida. Quando ele fez 18 anos, ele corre lá, quando ele pergunta, o pai disse, olha, a vaca não dá leite. Ué, pai, como assim não dá leite? Não, você tem que tirar. É verdade, filho. Você não vai lá de manhã, não levanta de manhã, não vai lá lavar a teta da vaca, pegar o baldezinho,
estar ali, saber tirar, porque até para tirar aquilo ali não é fácil, saber que você pode escorregar, você pode cair, você vai sentir cheiro de fezes de boi, vai ter carrapato, tem um monte de troço. Ou seja, a vida é dura, meu irmão. A vida é dura. Jesus não enganou ninguém. Nesse mundo tereis aflição. Mas faz o quê? De bom ânimo. De bom ânimo, não desanima não, meu irmão. Não, olha eu tentando dar uma outra referência. Da galinha também não bota ovo, não. A gente que tira dela. Oh, Jesus. Então, o que nós precisamos, irmãos? Vamos buscar. Ter projetos, ter sonhos, mas tenha base, tenha qualidade, tenha capacidade. Ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Através do quê? Da palavra de Deus. Sabendo que o trabalho não é vão. Não é vão. Não é vão. Então, queridos, que possamos, as horas se vão daqui a pouco, como já os fogos já estão começando a estourar aí, daqui a pouco temos a virada. Um conselho que eu deixo para você: não abra mão da Bíblia. Busca um relacionamento com Deus. Clame ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais tudo ele fará. Quer ver o seu futuro garantido? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu projeto atual, a lâmpada que ilumina meus pés, é a minha base, é o que eu quero. A palavra já me ilumina. E os meus projetos futuros, meus caminhos que eu quero trilhar, a palavra é a lâmpada que ilumina eles. Então eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei, e eu vou mais além, que o Lucas, eu tenho certeza, vive isso também. Todos os meus sonhos e projetos que foram forjados dentro da casa do Pai, à luz da Bíblia, eu os vivo de forma intensa e muito além do que sonhei. Muito além do que sonhei, porque a minha Bíblia diz que Deus é poderosíssimo para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e peço. Eu projeto, eu sonho, eu peço. Deus é poderosíssimo, o que Ele faz além. Hoje eu vivo muito além de tudo aquilo que sonhei, porque Deus me fez alcançar muito mais. É assim, Lucas? Tem vivido isso também? Com certeza, pastor. Cada dia é um milagre, cada dia é uma experiência nova. Glória Cada a Deus. convite para pregar é uma experiência nova. Cada aula é uma experiência nova. Podcast é uma experiência nova. Sempre nós estamos vivendo aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, sempre buscando viver pela palavra, pelo estudo, porque na área da pregação, do estudo, na área cristã, ministério, não é só oração, não é só o conhecimento, é os dois. É uma mão em cima e outra embaixo, buscando conhecimento e unção. Conhecimento e unção, a graça do Senhor para nos inspirar na hora da palavra, nos inspirar na hora do estudo, nos inspirar na adoração, porque até a inspiração para adorar também vem de Deus. Para que a gente possa ter isso, né? Ter essa perspectiva, essa força que é Jesus Cristo em nossas vidas. Isso. Eu lembro que o maior inimigo do plano de Deus, dos nossos sonhos, de promessa de Deus na nossa vida, é o nosso momento presente. Né? Quando Deus te faz uma promessa, aí lembro de Sara, né? Nós citamos aqui, o momento presente em que ela vivia se torna um inimigo para aquilo que Deus está prometendo na vida dela. Né? E aqui eu quero deixar registrado, eu me lembro que na minha adolescência, eu morava num lugar, numa região bastante rural, né? Matos, um quintal muito grande, minha mãe tinha plantações e nos fundos do quintal passava um rio. E eu me lembro que uma certa tarde, eu andando em direção àquele rio, o sol se pondo, já de tardinha, Lucas, eu vi o pôr do sol e Deus me começou a comunicar comigo promessas na minha vida de onde Ele me levaria.
E ali eu sozinho naquele trilhozinho, eu chorava muito, porque eu olhava para mim, eu dizia, quem sou eu para viver isso que Deus está falando comigo? Quem sou eu? E ali eu chorava, dizia, Deus, quem sou eu? Eu sou... Aí eu lembrei que a Bíblia fala, eu sou o menor na casa do meu pai, realmente eu sou o mais novo, né? Eu sou o menor na casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor casa nas casas, né? Da família. Cara, eu sou o zero do zero do zero à esquerda, então quem sou eu para viver isso? Na família da minha mãe também eu sou mais novo, o primo mais novo. Do meu pai, tem mais dois depois de mim, mas também o mais novo. Isso aí. A gente pensa, pô, tanta gente na família. Exato. E o mais novo. Então aí Deus me fez promessas e essas promessas eu me achava incapaz de vivê-las. Eu chorava muito vendo o sol se pôr, aquilo ficou muito marcante, muito forte na minha vida. Os anos se passaram-se os anos, e eu me lembro que a primeira vez que eu viajei de avião, que eu fui pregar em outro estado, olha como o tempo se passa. E eu indo viajar para pregar em outro estado, e eu viajando de avião, foi tudo muito novo. Depois, hoje, várias experiências, então a gente acaba enfrentando as turbulências, você se conforma, mas naquela época não, era tudo novo. E eu me lembro que tudo me chamava atenção, e quando eu alcei o avião, alçou o voo, que nós pairamos, que começou a vir o período de servir o lanche e tal. Naquele momento ali que eu parei, comecei a olhar e de repente eu olhei por cima das nuvens. Por cima das nuvens eu vi o sol se pondo assim nas nuvens, muito lindo. E na mesma hora foi como se o Espírito Santo viesse e sentasse do meu lado. E a cadeira do meu lado estava vazia. E como se ele sentasse do meu lado e me levasse de volta àquela tarde ensolarada à beira daquele rio e me fez lembrar as promessas. E naquele momento o Espírito Santo veio a mim e disse para mim assim, filho, eu cumpri o que eu prometi. E eu comecei a orar e ali eu chorava e dizia, Deus, eu hoje já vivo muito além do que o Senhor falou. E o Espírito de Deus disse assim ao meu coração, e você se achava incapaz, porque a capacidade não estava em você, estava na promessa. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então não se decepcione, porque parece que o seu momento presente mostra que a promessa não vai acontecer. O seu momento presente parece que Deus não vai fazer acontecer. O milagre quem faz é Ele, o poder está nele, a promessa está fundada nele. A promessa não está na sua capacidade, a promessa não está na sua pessoa. Quem fez a promessa é Deus, e a base da promessa de Deus é o seu Filho que morreu por nós na cruz. É a sua palavra que foi liberada a nós. Então, pelo poder dessa palavra, eu ministro nesse último ano de 2025. Nome de Jesus. Deus faz cumprir promessas. Deus fará cumprir a promessa na tua vida. Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que fale e se arrependa. Seja abençoado. 2026, profetize, será o ano da sua conquista, o ano da tua vitória, o ano de você conquistar a promessa. A palavra de Deus seja firmada no teu coração. Viva por ela, obedeça a ela, e a palavra de Deus te fará alcançar a promessa. Se eu alcancei, é porque eu vivi a palavra. Se eu alcancei, porque eu me dediquei à palavra. A minha vida é pautada na Bíblia. Tudo que tenho, tudo que sou, eu tributo a Deus por meio da sua palavra. Tira de mim essa palavra, não sobra nada. Nada tenho em mim mesmo. É isso aí. E aí, Lucas, faz as suas considerações finais, as horas se foram. Vamos pastor, concluindo. Novo, podia estar acabando já, podia continuar indo até a vamos virada, não, vamos esperar a virada de ano. Mas tem uns diretores também que tem que ir para casa, tem muita gente aí que nós estamos prendendo aqui. E aí, vai ter rabanada de novo? Ô, Jesus. Vinho não, tá? Vinho não, nem champanhe. Vai estourar champanhe não. Eu quero, pastor, encerrar fazendo menção ao profeta Miqueias. O capítulo 7 de Miqueias me chama muito a atenção, porque ali ele está denunciando a corrupção moral de Israel. Olha o que diz o capítulo, até versículo 7, há pouquinho. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas, nem figos temporãos que minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Ele tá angustiado aqui. Todos espreitam para derramarem sangue.
Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ou seja, ele está denunciando aqui violência, corrupção, traição, esfriamento do amor. Você está falando de Miqueias capítulo 7. Ele morava em Brasília? Parece, né, mãe? É isso aí. É aí que eu queria chegar, Está pastor. lá perto do Supremo. A gente está vendo tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo. Vamos cortar nosso canal. Estamos vendo tudo isso Pode acontecer. falar, não. A gente está num período complicado. De Jesus. Não só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo. Tá desse jeito, esse esfriamento de amor, que também é um dos sinais da volta de Jesus. Aumento da iniquidade. Aumento da iniquidade. Isso aqui é o profeta denunciando tudo aquilo que está angustiando ele. Mas tem versículo 7. E aqui eu encerro. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E o meu Deus me ouvirá. E aí eu entendo que nossa convicção, né, como cristão, tendo Jesus, encerra como o Senhor iniciou, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. A minha motivação cristã não é só emoção, não é emoção, é uma convicção. Aleluia. Então, vamos esperar no nosso Deus, e Ele vai nos ouvir, em nome de Jesus. Não seremos frustrados. Feliz 2026. Queridos, bom demais, né? Só que as horas, felizmente, ela cobra, né? Precisamos encerrar. Quero aqui agradecer, e eu quero agradecer todos que em 2025 esteve conosco, ainda que foi um período curto, nós começamos, tem o quê? 4, 5 meses? 5 meses que o canal está no ar, mas já temos um número de inscritos, uma bênção. Quero agradecer a Deus por vocês e também agradecer pela igreja, pela família. Ai de nós se não fosse a família, né? Família junto com a gente, sofrendo com a gente, sonhando com a gente. Quero também aqui agradecer a equipe do estúdio RM Studios. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. E assim, vamos ganhar, vamos vencer. Tá difícil, muito, muito. Cara, que luta que é. Como é difícil você fazer a obra, é difícil. Mas entendemos que temos Deus que nos fortalece. Todos os dias, pastor. E assim, a gente para ver que é um sonho. Me permita a emoção, porque nós estamos fechando um ciclo hoje e certos de que abrindo outro muito maior, porque o que nós já conquistamos hoje, cara, é insignificante pelo que vamos conquistar. E assim, queridos, eu não quero de forma alguma ser hipócrita dizer aqui para vocês, faz que tudo dá certo. Não, filho, não, luta que conquista, luta que vence. Temos que lutar, então vamos lutando, vamos vencendo, e assim, foi bom demais, o que nós vivemos, né? Você fez parte desde o início, primeiro você estava aqui. E quem está com o Senhor sempre está vendo a luta que Isso aí. Assim, mas o bacana disso é ver o resultado. Gente, eu quero aqui compartilhar com vocês o resultado do nosso podcast, o resultado do canal do Pastor Sérgio Siqueira tem sido algo assim fenomenal. Eu tenho encontrado pessoas, Lucas, e amigos, e irmãos, que são teólogos, fera, que falam igual nós tivemos esses dias atrás, o doutor Ilmar. Cara, eu tive com o doutor Ilmar, meu irmão. Educação. O cara é top dos top,
Se você for olhar tanto a área secular quanto teológica, o currículo do cara são 2 folhas de papel ofício, filho, de ponta a ponta. O cara é um crânio, e ele falando da qualidade do trabalho, a qualidade do propósito. Eu tenho pessoas, amigas não evangélicas, eu cito isso, eu tenho um rapaz, uma pessoa muito digna, uma pessoa maravilhosa, mas não é evangélica, e ele fala, Sr. Sérgio, eu assisto, eu não conheço tudo, não sou da área, mas como eu aprendo e ele sorri comigo, poxa, pastor, foi bacana aquele lá. Então, assim, nós estamos alcançando o podcast Revelar e o canal do pastor Sérgio Siqueira. Nosso objetivo está sendo alcançado. Vidas estão sendo transformadas. E vamos continuar semeando. Ainda que com lágrimas, mas com certeza, trazendo molhos. Também quero fazer um convite. No ano de 2026, no Polo Taquara, no Polo Parque Paulista. Vem para o Instituto CETAB, vem estudar com a gente. Pastor Sérgio Siqueira é nosso professor, nosso diretor também. Ano que vem, pela misericórdia do Senhor, nós vamos continuar trabalhando juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem que o Senhor tem muito para a sua vida. Você vai aprender muito com as apostilas e com a Bíblia, crendo que o bom Deus vai te fazer florescer em todos os seus projetos, todos os seus planos. Em nome de Jesus. Pela graça de Deus, 2025 nós alcançamos nosso 2º mestrado, né? Inclusive o doutor Ilmar fez menção. 2026, querendo Deus, quero alcançar o doutorado. Então vamos junto aí. Gente, Deus abençoe, muito obrigado a todos vocês. Não esqueça, 2026, ano de viver a promessa de Deus à luz da sua Bíblia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.